O santuário celestial. Leia Êxodo 25, versos 8, 9, 40, Hebreus 8, versos 1 a 6. Quais dois santuários são descritos nesses versos? Escreva nos comentários a sua resposta. Ao se debruçarem sobre as Escrituras depois de outubro de 1844, os primeiros crentes adventistas entenderam que há dois santuários mencionados na Bíblia, o que Moisés construiu e o original no céu. O termo santuário, como é usado na Bíblia, refere-se, em primeiro lugar, ao tabernáculo construído por Moisés, como modelo ou tipo das coisas celestiais, e, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Com a morte de Cristo, o ritual típico perdeu sua importância. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. Visto que a profecia de Daniel 8, verso 14 se cumpre nesta era, o santuário ao qual ela se refere é o da nova aliança. Ao terminarem os 2300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário na terra. Por isso, a profecia, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, Daniel 8, verso 14, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu, o grande conflito, página 353. O santuário no deserto era uma maquete ou um modelo do santuário celestial. Os serviços no santuário terrestre prenunciavam o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta de Jesus na cruz do Calvário, João 1, verso 29. Por meio da morte de Cristo, estamos livres da condenação do pecado. A culpa deixa de existir quando aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor e confessamos nossos pecados, 1 João 1, verso 9. Jesus não é apenas o Cordeiro que morreu por nós, é também o sacerdote que vive para nós. Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, Hebreus 7, verso 25. Ele remove a culpa e nos salva do poder do pecado, Romanos 8, versos 1 a 4, 2 Coríntios 5, verso 21. O ministério de Jesus no santuário do céu é por nós. Como resultado de sua intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa. Em Cristo somos livres da condenação e do controle do pecado. Apegados a Cristo, temos a certeza da salvação. O que significa para você saber que Jesus está no céu ministrando em seu favor? Por que você precisa de um mediador? Por que essa verdade é uma boa notícia? Escreva nos comentários a sua resposta. Contribua com este ministério. E não deixe de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. O que é a purificação do santuário? As escrituras do Antigo Testamento afirmam que havia esse ritual em conexão com o santuário terreno. No entanto, surge uma questão: será que o céu precisaria ser purificado? O livro de Hebreus, no capítulo 9, oferece ensinamentos claros sobre a purificação tanto do santuário terreno quanto do celestial. A purificação, tanto no serviço típico quanto no real, devia ser realizada por meio do uso de sangue, na primeira com o sangue de animais, na segunda com o sangue de Cristo. A purificação não era uma remoção de impurezas físicas, pois devia ser realizada com sangue e, portanto, devia ser uma purificação do pecado. A fé pela qual eu vivo, 19 de julho. Cristo era o fundamento de toda a religiosidade judaica. No serviço do sacerdócio judaico somos continuamente lembrados do sacrifício e da intercessão de Cristo. Todos os que vêm a Cristo hoje devem se lembrar de que seu mérito é o incenso que se mistura com as orações daqueles que se arrependem de seus pecados e recebem perdão, misericórdia e graça. Nossa necessidade da intercessão de Cristo é constante. Dia a dia, pela manhã e à tarde, o coração humilde precisa oferecer orações que receberão respostas de graça, paz e alegria. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, Hebreus 13, versos 15, 16. Sim, Cristo se tornou o mediador da oração entre o homem e Deus. Ele também se tornou o meio pelo qual a oração do homem chega a Deus. Também se tornou o meio pelo qual a bênção de Deus chega ao homem. Combinou divindade e humanidade.
Os seres humanos devem ser colaboradores de Deus na salvação de si mesmos, e então fazer esforços fervorosos, perseverantes, incansáveis, para salvar aqueles que estão prestes a perecer. Após a queda, Cristo se tornou instrutor de Adão. Ele agia em lugar de Deus em favor da humanidade, preservando a espécie humana de morte imediata. Tomou sobre si o ofício de mediador. Adão e Eva receberam uma oportunidade para retornar à sua lealdade, e nesse plano toda a sua descendência foi incluída. Sem a expiação do Filho de Deus não poderia haver comunicação de bênçãos ou salvação de Deus para o ser humano. Deus tinha zelo pela honra de sua lei. A transgressão dessa lei causou uma terrível separação entre Deus e o ser humano. A Adão em sua inocência fora assegurada comunhão direta, livre e feliz com seu Criador. Depois de sua transgressão, Deus se comunicaria com a humanidade mediante Cristo e os anjos. Vidas que falam, 14 de janeiro. Tendo sofrido toda a penalidade por um mundo culpado, Jesus se tornou o mediador entre Deus e o ser humano, para restaurar a pessoa arrependida ao favor de Deus, concedendo-lhe graça para guardar a lei do Altíssimo. Cristo não veio destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los ao pé da letra. A expiação do Calvário vindicou a lei de Deus como santa, justa e verdadeira, não somente diante do mundo caído, mas também diante do céu e perante os mundos que não caíram. Cristo veio engrandecer a lei e torná-la honrosa. Fé e Obras, página 119. Contribua com este ministério. E não deixe de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo encontro.